Salve, salve! Jurisconceitos no ar. Me chamo Aldenor Medeiros e hoje nós vamos falar um pouco sobre os crimes de atentado. Beleza? Pessoal, vamos lá. O nosso direito brasileiro, ele traz algumas modalidades de crimes, dentro da classificação doutrinária, enfim. Nós temos os crimes de atentado, que são os crimes de tentativa, na verdade, de tentativa propriamente dita, né? Não é aquela tentativa como norma de extensão, constante lá do artigo 14 do Código Penal na parte geral. A gente trata aqui dos crimes de atentado como crimes que a tentativa, por si só, ela já é consumação, já é um crime consumado. Então, tanto faz a consumação. Um sinônimo de crime de atentado é crime de empreendimento. Você vê que ali a essência do sinônimo ela permanece, né? Crime de atentado e crime de empreendimento. Todavia, a gente tem algumas ponderações a serem feitas. Por exemplo, que eu separei aqui dois ou três crimes que estão inseridos dentro do direito penal, dentro do Código Penal brasileiro, que tratam esses crimes de empreendimento. Um que está muito em voga, né, que é o caso do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E outro que é uma evasão mediante violência contra a pessoa. O que é que eu quero falar com vocês sobre isso? Todo crime de atentado é igual? Não. Mas por quê? Naturalmente, o crime de atentado e o crime de empreendimento, como eu falei agora há pouco, ele tanto faz se o crime ele existe apenas na forma tentada ou se ele de fato se consuma. Por quê? Porque a própria tentativa, como eu também já falei, ela já é tratada como uma consumação. Você vai entender isso na leitura do artigo 352 do Código Penal, que ele trata sobre essa evasão. Vou ler para vocês aqui para poder fixar melhor. Artigo 352. Evadir-se ou tentar evadir-se o preso ou o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, usando de violência contra a pessoa. Eu não vou entrar dentro do delito em si, mas eu quero que vocês entendam essa circunstância, né? Essa especificidade, por exemplo, desse crime de evasão mediante violência contra a pessoa. Aqui a gente está bem caracterizado: evadir-se ou tentar evadir-se. Na evasão em si, né, essa evadir-se, ele conseguiu sair. O tentar evadir-se, naturalmente, ele não conseguiu. Mas aqui, o Código Penal brasileiro, nesse tocante, por exemplo, desse crime, ele diz que tanto faz o preso, o indivíduo submetido à medida de segurança detentiva, tanto faz que se ele vai tentar evadir-se ou evadir-se. Por quê? Se ele tentar evadir-se, ele já está consumando o crime. Conseguiu compreender aqui? E se ele se evadir, ele também vai estar consumado o crime. Vai ter consumado o crime, então vai estar consumando o crime. Qual é a grande pegada aqui? Que é o que muitas pessoas confundiram nesse julgamento. Às vezes, uma palavra maldita, um trecho retirado de contexto, né? Não estou aqui saindo em defesa de ninguém. Mas aí traz essa situação específica de que todo crime, ele naturalmente vai ter uma consumação e essa consumação vai gerar uma punição. Falando no mundo das ideias, no mundo ideal aqui. Que um crime cometido, como eu vou até repetir, não necessariamente estou dizendo que A ou B cometeu o crime, isso é importante ser dito. Não estou entrando no julgamento, estou entrando na questão do conceito do crime de atentado, né? O crime de empreendimento, ou o crime de empreendimento. Esse 352 ele deixa bem explícito: evadir-se, consumando, ou tentar evadir-se. Seria uma tentativa, mas aqui ele trata como crime consumado. Então, tanto faz. Compreendeu isso aqui? Agora eu quero trazer para vocês esse crime, que é do artigo 359. Então aí,
polêmico artigo 359. Ele tem um 359L e o 359M. O 359L ele trata da abolição violenta do Estado Democrático de Direito. E o 359M ele trata do golpe de Estado. Vamos lá. Vamos começar primeiramente pelo golpe de Estado. 359M. A literalidade diz o seguinte: tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. Pena, reclusão, tal. Isso aqui não importa pra gente. Percebeu que tentar depor, por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. 2 pontos. Aí vem para a pena. Percebeu que aqui não trata de consumação. Ele poderia ter dito: tentar depor ou depor, por meio de violência ou grave ameaça. Percebeu que esse crime não diz tentar depor ou depor, não tem a figura da tentativa, isso abertamente falando, né, sem entrar no delito específico do crime de atentado. E também ele não nos traz aqui a consumação, que seria o depor. Compreendeu isso aqui? Isso aqui é um ponto crucial. Por quê? O que é que o Código Penal aqui está dizendo? Que apenas o fato de tentar depor, ele já se trata de uma consumação do crime, que merece uma punição. Mas, Aldenor, e a consumação? E o depor? Pessoal, vamos parar um pouquinho, nos liberar aqui dos ideais político-partidários, seja de partido A, partido B, partido C, partido D. Isso aqui não importa. Aprenda o conceito do delito. Aprenda o conceito da coisa. Esse crime também é de atentado de empreendimento, mas ele não traz aqui a consumação em si. Mas a tentativa de depor, ela é tratada como uma consumação. Mas, Adonô, por que não coloca o tentar depor ou o depor? Meu amigo, pare para pensar. Se o camarada, por exemplo, conseguiu depor, por meio de violência ou grave ameaça, um governo legitimamente constituído, digamos que existe um presidente lá, presidente José, tranquilo? E tem um suposto criminoso, João. Beleza? Tem José como presidente e tem João que está ali tentando depor. João, nessa tentativa de depor, utilizando-se de violência ou grave ameaça, tanto faz aqui, um dos dois, ou até mesmo os dois, ele conseguiu depor o governo de José, que era quem estava no poder. Se ele conseguir depor, se instaurou o quê? Ele depôs o Estado. Ele depôs aquele governo. Percebeu? Se ele conseguir depor, significa que, naquele momento, o Estado é ele. João é o próprio Estado. João é a nova ordem jurídica imposta. E ele vai impor a nova ordem jurídica. E se João, que depois José, instaurou uma nova ordem jurídica, porque João vai ser punido por ter deposto o governo anterior. Captou? Se ele é ordem jurídica, ele não submete a mais nada. Então isso é um ponto muito fácil de se entender. Não ficar quebrando a cabeça, mas é a tentativa. Não. Tentar depor aqui, ele é punido. Por quê? Porque ele não conseguiu. Mas se ele conseguir depor o Estado, ele não vai ser punido. Pelo menos naquele momento, não. A não ser que depois consigam reverter a situação e aí volta. A gente tem um status que pode voltar para uma situação anterior, então uma nova ordem jurídica imposta, e aí sim ele ser deposto por isso, ele ser punido por isso. A mesma situação vem na abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Artigo 359L. Tentar, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais.
Mais uma vez, repito, percebeu que não tem aqui tentar abolir o Estado, ou percebeu que só tem o tentar abolir o Estado democrático, não tem abolir o Estado democrático. Por quê? Porque se ele abolir, não existe mais Estado democrático de direito. Então essa pessoa não vai ser punida. Nesse momento, não. Então esses crimes eles são muito importantes nesse aspecto, porque ele tem uma riqueza aqui gigantesca. Ele vai punir a tentativa como uma consumação, mas não existe a conduta da consumação propriamente dita dentro do artigo. Por quê? Motivo simples. Porque se ele conseguiu depor o Estado, como o 359-M, ele é a nova ordem jurídica. E se ele conseguir abolir o Estado democrático de direito, ele não vai ser punido por um motivo também muito óbvio. Não há mais Estado democrático de direito. Existe também uma nova ordem jurídica imposta. Você consegue compreender que, principalmente, além dessas duas situações, não há total semelhança entre todos os crimes de atentado ou de empreendimento. Você consegue perceber isso? Quando eu falei da evasão do preso ou daquele que está detido lá, do indivíduo detido, medida de segurança detentiva, lá tinha tentar evadir-se ou evadir-se. Aqui não. Então, assim, não significa que todo crime de atentado ele vai ter, dentro da fórmula do crime, do tipo penal, dizendo que a tentativa ou a consumação vai ser punida, segundo a pena tal. Isso é muito importante você que entenda isso. Nós teremos crimes de atentado que vão prever apenas a tentativa, e essa tentativa é tratada como uma consumação, não entrando na norma de extensão do artigo 14 da parte geral. E também teremos situações em que vão ser descritas a outra situação que eu falei. Beleza, pessoal? Isso aqui, assuntozinho bacana, é extremamente enriquecedor. Aqui é tema, não apenas de concurso, é tema para a vida, para você conhecer e saber um pouco e deixar de falar besteira, certo? E eu não estou falando sobre falar besteira para tal pessoa jogou errado, tal pessoa jogou certo, não tem nada a ver sobre isso. Estou falando para você não ficar cair no conto de fadas de que existem crimes que são propositalmente colocados ali e tal, para punir determinadas pessoas. Vai acontecer, vai, mas esse aqui especificamente ele é muito rico, porque ele distingue exatamente dois crimes de atentado aqui, que em um deles, a tentativa ou a consumação, propriamente dita, ela vai estar prevista. Em outro tem apenas a tentativa, que ela é tratada como consumação, mas a consumação em si, ela não está prevista, porque caso se consume, não há o que se punir. Beleza? Pessoal, isso aqui, virada de chave. Aprendam isso. Assunto muito bacana. Vou repetir aqui. Não apenas para concurso, mas para a vida. Quem tiver dúvida sobre isso aqui, estude, veja o vídeo aqui. Se não entendeu, volta que você vai entender e compreender o porquê, a essência desse crime de atentado, tentar tentar depor o governo, que é o crime de golpe de Estado, ou a abolição violenta ao Estado Democrático de Direito. Tranquilo? Pessoal, mais uma vez, valeu, muito obrigado, tamo junto.